vir, porém o corpo é de Cristo. Muito bem, antes de comentar os textos que nós iremos ler, dentre outros esse aqui, que é o pivô de toda a discussão, eu quero deixar bem claro uma coisa. Enquanto cristão que sou hoje, um cristão livre, né, eu não estou hoje ligado de forma regular a nenhuma denominação religiosa, né, de vez em quando assisto um culto aqui, outro acolá na igreja presbiteriana, mas não estou ligado a nenhuma denominação religiosa. Eu hoje não vejo como obrigatório tanto a guarda do sábado quanto a guarda do domingo. Me perdoe quem assim pensa, eu não vou discutir, não vou brigar, respeito quem acha que o sábado deve ser guardado e quem acha que o domingo deve ser guardado. No entanto, eu tenho que fazer uma observação. Olha, eu só não irei respeitar tanto os guardadores do sábado quanto os guardadores do domingo quando eles, ao discutirem essa questão da obrigatoriedade da guarda desses dias, impor ou tratar de colocar essa questão da guarda do dia como condição sine qua non haverá salvação. Aí sim, aí eu vou desrespeitar, né, respeitosamente a todos esses que imporem essa questão sob tal prisma. É por isso que, veja bem, eu tenho um litígio com relação à Igreja Adventista por conta justamente da Igreja Adventista dizer ao mundo, né, propugnar ao mundo com relação à guarda do sábado, que a guarda do sábado é condição sine qua non de salvação. Muitos adventistas irão rugir como leões agora, né, contra mim, dizendo que eu estou falando uma mentira. É óbvio que eu não estou falando mentira. Quem é adventista sabe que para o adventista, o sábado agora, nos últimos dias, ele se revestirá de uma tal importância que quem não guardar o sábado, segundo o entendimento adventista, não será selado. Quem não for selado não se salvará. Ou seja, trocando em miúdos, para o adventista, a guarda do sábado é questão de salvação, sim. Eu não tenho o livro aqui, Testemunhos Seletos, mas eu já citei esse texto de Ellen G. White, dando conta de que a questão da guarda do sábado é uma questão de salvação ou perdição. Salvação ou perdição, ou seja, para os adventistas, especialmente para Ellen White, a guarda do sábado é sim uma questão de salvação, né? Então, eu estarei em litígio, mas em litígio dogmático, digamos assim, com o adventista do sétimo dia e com todos aqueles que assumem que a guarda do sábado é condição sine qua non para a salvação. Eu respeito todos aqueles que acham que devem guardar o sábado. Eu não tenho nada contra isso. Quer guardar o sábado? Guarde. Faça bom proveito com a sua guarda do sábado. Uma observação que eu faço para você que procura guardar o sábado é: quer guardar o sábado? Guarde o sábado, mas guarde o sábado conforme o mandamento, conforme aquilo que a Bíblia prescreve como sendo obrigatoriedade em relação à guarda desse mesmo dia. Quer guardar? Então guarde-o concordemente com aquilo que você acha que a Bíblia prescreve com relação à obrigatoriedade para a guarda do dia. Não estou querendo... Veja bem, alguém pode dizer, então você está se contradizendo, porque se você reconhece que a Bíblia diz, prescreve alguns critérios para a guarda do sábado, você está se contradizendo? Não, eu estou falando de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a legislação mosaica, certo? Judaica, hebraica, e não conforme a visão cristã, certo? É com relação ao dogma, né, o arcabouço mosaico que eu estou falando, certo? Do mesmo modo, eu vou observar os guardadores do domingo. Quer guardar o domingo? Faça-o conforme a sua consciência, conforme aquilo que você acha que deve ser feito ou não
para que você possa observar e observar bem esse dia. Agora, não tente colocar a guarda do domingo como condição sine qua non. Isso aí já não dá para aceitar, né? Nem a guarda do sábado e nem guarda do domingo. Então, o meu posicionamento hoje como crente nas Sagradas Escrituras, crente em Cristo que sou, crente no Evangelho da Graça, é que não existe obrigatoriedade para se guardar qualquer dia da semana hoje. Eu posso buscar a Deus em qualquer dia da semana, em qualquer hora do dia. Seria interessante eu observar e separar um dia para Deus? Aí eu vou até mais longe. Seria interessante você separar não só um dia para Deus, né? O interessante seria nós separarmos 6 dias para Deus e um para nós. Esse seria o bom mesmo seria se fosse assim, né? Só que nós estamos numa conjuntura que não nos permite fazer isso. Agora, eu não vejo como obrigatório tanto a guarda do sábado quanto a guarda do domingo, certo? Muito bem. O adventista que estava debatendo com o cristão evangélico na rádio, ele objetou o cristão evangélico quando este citou Colossenses 2, 16, 17, esse texto que nós acabamos de ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Bom, o cristão evangélico, então, disse ao adventista o seguinte: olha, tá vendo? Ninguém pode nos julgar por não guardarmos, por não observarmos o sábado. O adventista retrucou e disse o seguinte: do mesmo modo, ninguém poderá julgá-lo por causa de comida e bebida, porque o texto também trata dessa questão, comida e bebida. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido esse argumento. E aí o adventista citou a questão de Atos capítulo 15, que é onde Lucas, o evangelista Lucas, relata que houve uma tensão, um litígio, um debate, uma discussão, um desentendimento entre judeus recém-convertidos ao cristianismo e gentios convertidos quanto à questão da obrigatoriedade da guarda da lei de Moisés. Alguns judeus provenientes de Jerusalém chegaram em Antioquia, impondo aos irmãos gentios recém-conversos lá da igreja de Antioquia a obrigatoriedade da guarda da lei de Moisés, dentre outras coisas, a circuncisão. Bom, esse assunto gerou tanta polêmica, tanto debate, tanta discussão e tanta tensão, que os irmãos decidiram enviar Paulo, Barnabé e alguns irmãos para Jerusalém, para que, junto com os demais apóstolos de Jerusalém, discutissem essa questão, colocassem isso em pratos limpos, que essa situação fosse de uma vez por todas dirimida, resolvida, para que não houvesse mais nenhum tipo de confusão em nenhuma igreja. Os irmãos foram até Jerusalém, levaram o assunto aos apóstolos, e os apóstolos, de comum acordo, decidiram não impor a obrigatoriedade da guarda da lei de Moisés aos gentios recém-convertidos. Em outras palavras, evidentemente eu tenho que enxugar esse texto e dizer o seguinte para vocês: olha, os irmãos determinaram a obrigatoriedade de observar alguns preceitos apenas, e não de toda uma carga legal relacionada à lei de Moisés aos gentios recém-convertidos ao cristianismo, né? O que ficou decidido está aqui em Atos capítulo 15, versos 19 a 21. É dito o seguinte: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, olha só, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Somente isso. Vocês vão aconselhar os gentios a se absterem somente dessas coisas aqui. Vamos repetir, para que fique bem claro? As contaminações dos ídolos,
Relações sexuais ilícitas. Carne de animais estrangulados ou sufocados e do sangue. Somente acerca dessas coisas eles deveriam ser alertados que não as praticassem. Bom, a discussão que surge é o seguinte: vem cá, será somente isso que os gentios deveriam observar? E os demais mandamentos morais, né, que não era só uma questão da lei de Moisés, era uma questão ética, moral, dos demais povos também. Por exemplo, não roubar, né, não matar, não cobiçar o que é do próximo, certo? Não mentir. Então, essas coisas também eram observadas pelos gentios. É óbvio que de um modo não tão rigoroso quanto os judeus observavam as suas próprias leis. Mas haviam mandamentos morais, tanto por parte de judeus quanto de gentios também. Os judeus observavam alguns mandamentos morais, é óbvio que bem menos, né? Mas fica essa discussão. Por que então os gentios deveriam observar somente esses itens aqui? Olha, vocês não vão se meter com adoração a ídolos, né? Carne estrangulada ou sufocada, comer o sangue e relação ilícita, relação sexual ilícita. Somente isso. Quer dizer então que, por exemplo, não matar, não roubar, não adulterar. Não adulterar não, porque o relações sexuais ilícitas já impõe essa obrigatoriedade. Mas não matar, não roubar, não mentir e não cobiçar, né? Parece que fica fora disso aqui. Não, não fica fora, meus irmãos. Não fica fora, nós temos que entender isso. Os apóstolos não estavam emitindo uma credencial para que os cristãos gentios agora ficassem livres para desobedecer pai e mãe, matar, roubar, mentir ou cobiçar o que não lhe pertencia. Não é esse o sentido de Atos 15. O Atos 15 tem a ver tão somente com as supostas obrigatoriedades ou obrigação, né, imposta pelos judeus conversos ao cristianismo para os gentios. Os gentios não deveriam se submeter mais a esse grande, extenso arcabouço legal mosaico, porque isso era impossível. O próprio Pedro, se você ler todo o capítulo de Atos 15, ele vai deixar bem claro isso. Olha, nós não temos a pretensão de impor aos gentios cristãos uma carga legal que nos foi imposta pelos nossos pais e que nos era impossível carregar essa carga, né? O Espírito Santo abençoou os gentios tanto quanto nos abençoou. Do mesmo modo que o Espírito Santo nos abençoou enquanto judeus, tem abençoado os gentios. Os gentios estão passando por uma purificação pela fé, da forma como Deus também nos purificou os nossos corações pela fé. Os gentios estão sendo salvos pela graça, assim como nós também, judeus, fomos salvos pela graça. Então, Pedro, ele trabalha para tentar equacionar essa questão. Então a gente percebe que em Atos 15, a igreja de Jerusalém não estava emitindo uma chancela para que os gentios recém-conversos praticassem outros pecados ou não observassem alguns mandamentos legais e morais que deviam ser guardados e devem ser guardados por todos os cristãos na face da terra, em todo tempo, em todo lugar, né? Não é isso que significa o texto. Mas o texto tem o foco, a ênfase do texto é mostrar que os cristãos gentios estão, de todos os modos, desobrigados de guardar todo aquele arcabouço legal, com exceção desses itens, desses elementos expressos aqui, lá no Concílio de Jerusalém. Vocês vão se abster de adorar a ídolos, né? Vocês não devem se misturar com adoração a ídolos, carnes sufocadas ou estranguladas, né? Sangue, comer o sangue, se alimentar do sangue, se alimentar de carnes sufocadas ou estranguladas, né? Animais que foram sufocados ou estrangulados, né? E também, do que mais? De relação sexual ilícita. Interessante que aqui não entra, veja bem, aqui não entra, eles não entraram nos demais pormenores do regime alimentar kosher, judaico.
Eles não trataram aqui da questão da carne do porco, eles não trataram de relacionar aqui, de repetirem aquela relação de animais considerados puros ou livres para servirem de alimentos, e aquela relação de animais impuros que não estavam, eles não estavam na conta de animais puros, que deveriam servir de alimentos para o judeu. Eles não trataram de impor essa obrigatoriedade de descrever aqui uma lista de animais que seriam considerados impuros e outra lista de animais que seriam considerados puros ou livres para se comer, para se alimentar deles. Eles não impuseram essa carga aos gentios, porque não era esse o foco. Não era esse o foco. Então, se você vai para Colossenses, a história é outra. Mas antes de voltarmos para Colossenses, eu quero ler um texto que se encontra aqui no próprio Atos, capítulo 16. Olha só como é interessante a Bíblia. E a gente tem que observar essas questões relacionadas a costumes, a normas legais e mosaicas, com muito cuidado, com muito equilíbrio, bom senso, né? E procurar entender como os apóstolos trataram questões relacionadas à lei mosaica, da forma como está registrado aqui na Bíblia, especialmente aqui no Novo Testamento, né? Mas olha só, Atos capítulo 16, no versículo 3, é dito o seguinte: quis Paulo que ele é uma referência a Timóteo, fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo participou daquela decisão do Concílio de Jerusalém. Paulo participou. Ficou acordado ali em Jerusalém que a questão da circuncisão não era uma obrigatoriedade aos gentios. Não era. Olha, não vamos obrigar os gentios, dentre outras coisas, a se circuncidarem para serem aceitos na igreja cristã. Essa obrigação não deve ser imposta a eles. Então Paulo concordou com isso. Por que cargas d'água Paulo então agora vai e circuncida Timóteo, cuja mãe era judia, o pai era grego, era ímpio, era um gentio? Porque o próprio texto está falando, olha, quis Paulo que ele, Timóteo, né, fosse em sua companhia, por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares. Que lugares? Os lugares onde ele estava pregando o evangelho. Em todos os lugares onde Paulo pregou o evangelho, haviam judeus. E judeus, é sabido que uma das principais ordenanças para o judeu era a ordenança da circuncisão. A ordenança da circuncisão era mais importante que a ordenança do sábado para o judeu. Tem muita gente que acha que o sábado era o mandamento mais importante para o judeu, mas não era. O sábado era um mandamento importantíssimo para o povo judeu, mas o mandamento mais importante do que o sábado era a ordenança da circuncisão, a ordenança da circuncisão. Então, nós observamos aqui que por conta de uma circunstância, né, que Paulo achou que demandaria a circuncisão de Timóteo, ele o fez, mas não por uma questão de sine qua non haverá salvação. Não foi isso. Não é essa a questão aqui. A Bíblia está deixando bem claro, certo? Olha o verso 4. Olha como é interessante a Bíblia. Olha o verso 4 aí de Atos 16. Ao passar pelas cidades, isso acerca de Paulo, tá? Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. É interessante que no versículo seguinte parece que Paulo não levou a decisão do concílio de Jerusalém em consideração, mas no verso seguinte já nos é dito justamente o contrário, que Paulo, por onde ele passava, especialmente nas cidades ali da Licaônia, por onde ele passava, ele fazia aquelas observações que o concílio de Jerusalém determinou que se fizessem aos cristãos gentios. Veja só como a Bíblia é interessante. Determinadas coisas você não deve levar a ferro e a fogo, né? Você não deve levar a ferro e a fogo. Mas outros dados interessantes acerca do apóstolo Paulo que eu quero mostrar para vocês. E se encontra, mais alguns deles se encontram, tanto em Atos quanto em outros livros. Vamos primeiro para Atos 21, 26. Vamos lá, Atos 21, 26. Leia comigo. Atos 21, 26. Então Paulo,
tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo, em Jerusalém, se reúne com um grupo de pessoas que adentram ao recinto, considerado sagrado pelos judeus, recinto do templo. E Paulo se submete às diversas cerimônias de purificação para que pudesse adorar ali, juntamente com outros judeus. Paulo se submete a essas ordenanças de purificação para estar ali no templo, no recinto sagrado do templo. É interessante isso. Ele se submete a essas ordenanças, a essas normas de purificação judaicas, a esse arcabouço legal judaico concernente à purificação para que se pudesse adorar a Deus no templo, no recinto sagrado do templo. Veja como é interessante isso. Isso acontece muito tempo depois do Concílio de Jerusalém. Paulo, mais uma vez, se submetendo a normas judaicas. E aí? Era uma questão de condição sine qua non, haverá salvação? Nada disso, meus irmãos. Era uma questão de circunstância, de bom senso do apóstolo Paulo. De bom senso. Outro texto que eu gostaria que vocês lessem relacionado a Paulo e a essa questão. Comer ou não comer? Eis a questão. Né? Romanos 14, 21 diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Veja, é bom não comer carne, não beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que possa fazer o seu irmãozinho mais fraco tropeçar. Isso aqui é a condição sine qua non, haverá salvação? Não, não é. É uma questão de bom senso. Uma questão de sensibilidade diante da fragilidade moral, emocional, psicológica do irmãozinho mais fraco. Perto dele, ou junto com ele, não coma carne. Se ele achar que comer carne é algo que vai depor contra você, não beba vinho. Se ele achar que beber vinho é algo que vai gerar uma série de conflitos entre ele e Deus, a sua visão de Deus. Não faça qualquer outra coisa que possa produzir enfraquecimento espiritual no irmãozinho, que possa deixar ele em dúvida, que possa deixar ele encalacrado. Isso é uma questão de bom senso, meus irmãos. Não é uma questão sine qua non, haverá salvação. Mas Paulo era ciente disso. E eu estou mostrando esses textos justamente para que vocês tenham isso em mente. Vamos ler outro texto, de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13. Leia comigo. Nunca é demais ler a palavra de Deus, especialmente quando estamos tratando de um assunto importante como esse, né? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13, diz assim: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Se, olha só, isso aqui não é condição sine qua non, haverá salvação. Ele está só colocando as coisas de um modo subjetivo, observando as fragilidades dos demais irmãos, que não pensavam como ele nesses assuntos, especialmente no assunto aqui de: devo comer carne sacrificada ao ídolo ou não? Paulo era forte ao ponto de saber o seguinte: olha, o ídolo na verdade não existe, né? Então a carne que foi sacrificada a um ídolo, para mim, e obviamente ele estava raciocinando conforme a palavra de Deus, não tem problema nenhum fazer uso dela, porque o ídolo não existe. Logo, a carne, se ela for considerada boa para que eu possa me alimentar dela, eu vou comer. Se ela estiver em condições de me servir de alimento, eu vou comer. Mas para muitas pessoas, uma carne sacrificada ao ídolo não era uma carne ideal, adequada para servir de alimento para o crente, para o cristão. Então, é nessas condições que Paulo diz aqui: olha, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Enquanto você estiver perto desse irmão, nunca mais coma carne para não escandalizá-lo, irmão. É você preocupado com a vida espiritual do seu irmão. Isso aqui, gente, isso aqui é cristianismo, no mais alto grau. Eu não devo me preocupar só com a minha vida, eu devo me preocupar com o meu irmãozinho, que é frágil.
Entendem? Então eu estou dando esses exemplos bíblicos para que vocês entendam uma coisa. Sabe? Paulo participou do concílio de Jerusalém. Ali ficou determinado que eles deveriam evitar a adoração de ídolos, comer carne de um animal que foi sufocado, não é? Comer o sangue desse animal, ou de qualquer animal, né? Aí já não importa o animal, comer sangue, evitar isso. E imoralidade sexual, evitar qualquer tipo de imoralidade sexual. Agora, isso não significa que você se abster dessas coisas, não significa também que a sua salvação dependia de você se abster dessas coisas. Não significa isso. Isso é por uma questão de bom relacionamento, de boa vizinhança, de equilíbrio nas relações entre irmãos. É somente isso. É somente isso. E mais uma vez, eu peço que vocês leiam comigo aí à frente, 1 Coríntios 9, verso 20, para que vocês entendam de uma vez por todas o que eu estou tentando dizer para vocês. 1 Coríntios capítulo 9, verso 20, diz assim: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Você entendeu? Agora, com esse texto aqui, por que Paulo parecia ser alguém contradizente? Se a gente pega o texto, um texto bíblico, seja ele o texto que for, e a gente analisa de um modo superficial aquele texto, não procura compará-lo com os demais textos que tratam aparentemente, ou que estejam de alguma forma relacionados com o mesmo assunto. Se você não procura tomar como base esses outros textos, e se você procura se encastelar de forma rasa, superficial, em torno de um texto apenas, você estará propenso a errar. Então é necessário você, dentro do possível, né, se precaver e procurar conhecer todos os textos, dentro do possível, né, que tenham relação com o mesmo assunto, para que você amplie o seu entendimento, para que você para que o seu entendimento esteja fundamentado na palavra de Deus e não seja um entendimento radical, que não seja um entendimento que vá produzir o que? Radicalismos, fanatismos, falta de equilíbrio. A Bíblia não pode produzir isso em você, em mim, em ninguém. Quando isso acontece, significa que eu, ou quem quer que seja, interpretei ou interpretamos mal a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não estimula o fanatismo, ela não estimula radicalismos como estes. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra, a Bíblia evidencia muito bom senso e equilíbrio em muitos assuntos. Em alguns a Bíblia é taxativa, ela deixa claro, é sim, sim, não, não. Em outros não. É uma questão subjetiva. Ela deixa a questão em aberto, segundo a consciência de cada um. E Paulo é a pessoa que mais tratou de deixar claro esse equilíbrio de algumas situações. Paulo foi o apóstolo que mais se preocupou com o bom senso, com o equilíbrio, em relação a essas ordenanças que deveriam ser passadas para os gentios conversos ou não. Vejam o interessante, uma discussão relatada em Gálatas. Todos nós conhecemos esse fato. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. A discussão entre Paulo e Barnabé. Foi uma discussão, aliás, entre Paulo, Pedro e Barnabé. Paulo chega ali, né, na Galácia, e aqui, olha, eu quero ler aqui Gálatas 2, do verso 1 em diante, para a gente contextualizar, para deixar bem claro aqui, né, qual é o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, corroborando esse ponto de vista que eu já estou tratando com vocês desde o início do vídeo. Gálatas 2, 1 em diante. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão.
Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Interessante isso aqui. Ele não constrangeu Tito a se circuncidar, mas circuncidou Timóteo. Interessante isso, né? Com relação a Tito, ele não achou que seria interessante circuncidar a Tito, né? Por isso não fez e nem constrangeu Tito, não forçou, não obrigou Tito a se circuncidar para fazer parte da comunidade cristã. Verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Percebam que essa questão de falsos irmãos já é uma questão bem antiga, né? Falsos crentes, falsos irmãos, falsos apóstolos, né? Falsos discípulos, entremetidos no meio dos irmãos verdadeiros. É o joio no meio do trigo, né? Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Nós sabemos que, quando ele diz isso aqui, que os apóstolos considerados colunas fizeram uma observação especial para que Paulo, nas suas viagens missionárias, se lembrassem dos pobres, se lembrasse dos pobres também, que precisavam da ajuda dos crentes em toda aquela região, porque muitos estavam passando necessidades, passando fome, né? Então, havia essa observação também em relação aos pobres. Ali no Concílio de Jerusalém, isso não aparece. Isso não aparece ali, né? Mas significa que aquele Concílio de Jerusalém tratou de estabelecer tudo aquilo que era obrigatório e não era obrigatório os gentios fazerem? Não. A ênfase está num determinado ponto ali. Não significa que tudo aquilo que foi determinado ali era aquilo e somente aquilo que os gentios recém-conversos com o qual os gentios deveriam se preocupar. Os gentios recém-conversos deveriam se preocupar. Entendem? Verso 11 em diante. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Cefas é Pedro. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Foi essa discussão que Paulo teve com Pedro, envolvendo inclusive Barnabé, com alguns judeus. Pedro, longe dos apóstolos de Jerusalém, vivia como gentio, né? Comia com os gentios, se relacionava normalmente com os gentios, não havia nenhum tipo de preocupação cerimonial, né? Entre Pedro e os gentios, se relacionava livremente com os gentios, mas aí bastou os emissários de Tiago virem de Jerusalém com uma turma de judeus, e aí Pedro e Barnabé já, né, se afastaram dos gentios. Opa, você para lá e eu para cá. Ou seja, aí Paulo, né, vendo aquilo, chega em Pedro e lhe dá uma reprimenda, uma dura, né? Ué, vem cá, Pedro, me conta a história. Que negócio é esse aí que eu tô vendo aqui agora você fazer? Que atitude é essa? Você, né, distante dos emissários de Tiago, lá de Jerusalém,
convivia normalmente com o gentio, comia com eles, se relacionava normalmente com eles. Você é judeu e vive como gentil. Por que quando os emissários de Tiago chegaram, você, Barnabé e um bando de judeus hipócritas agora estão se afastando dos gentios e querem obrigá-los a viver como judeus? Se você, judeu, vive como gentil, por que você, enquanto judeu, quer obrigá-los se você vive como gentil, por que você quer obrigar os gentios a virem como judeus? Esse é o questionamento de Paulo. Então não havia nenhuma lógica nessa questão. Vocês percebem que era uma questão melindrosa ainda, né? Essa tensão entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios. Essa tensão, ela perpassou basicamente todo o período da história da igreja primitiva. Boa parte do que Paulo escreveu tem como pano de fundo essa tensão entre judeus convertidos e gentios convertidos. Isso é um fato, isso é fato. Eu não estou trabalhando em cima de cotovelogia, não, certo? Voltemos para Colossenses. Bom, o que estava acontecendo em Colossenses mesmo, para a gente se situar? O que estava acontecendo em Colossenses? Na igreja de Colossos, que Paulo não conhecia pessoalmente, não foi Paulo que pregou o evangelho na igreja de Colossos, na igreja de Laodiceia e na igreja de Hierápolis. Essas 3 igrejas surgiram com base no ministério de um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Por conta desse mesmo Epáfras, Paulo recebe a notícia de que essas igrejas desses lugares, especialmente a igreja de Colossos, estava sendo atormentada por um grupo muito distinto de judeus. Um grupo muito distinto, muito específico, muito especial, muito diferente dos demais judeus. Por que esse grupo era distinto, era um grupo especial, e por que Paulo então escreve aos Colossenses com base nesse relato? Porque esses judeus eram judeus e ao mesmo tempo eram gnósticos, astrólogos, místicos e ascetas. Meu Deus do céu, o que significa tudo isso? Resumo, esses judeus eram judeus sincréticos, não eram apenas judeus. Enquanto judeus, observadores do arcabouço legal mosaico, eles assimilaram para si mesmos elementos da filosofia grega, da religiosidade grega e de outras nações. Algumas ideias que eram completamente estranhas ao cristianismo, eram ideias de nações ímpias, crenças de nações ímpias. Então eles condensaram numa religião, numa espécie de visão religiosa deles, uma cosmovisão religiosa deles, elementos do judaísmo, elementos do gnosticismo, elementos do misticismo e elementos do ascetismo. Eles propugnavam, além do arcabouço mosaico, a obrigatoriedade dos crentes em Colossos observarem conceitos astrológicos, conceitos místicos e ascetas. Ou seja, olha, vocês para se relacionarem bem com Deus e obterem a vossa salvação, vocês têm que agora começar a prestar atenção aos seres celestiais, aos espíritos, né, que vocês não enxergam, mas que existem, são elementos, né, da espiritualidade cultica, misteriosa, oculta. Os anjos, por exemplo, os anjos fazem a intermediação entre vocês e Deus. Vocês precisam prestar um culto aos anjos, né? Vocês necessitam agora
observarem certas posturas ascetas, ou seja, não comerem determinadas coisas, não praticarem determinadas ações. Vocês devem promover jejuns, algum tipo de jejum voltado para a captação de uma energia espiritual que vem dos astros, dos planetas, das estrelas. Era, gente, uma coisa terrível e espantosa que estava acontecendo ali em Colossos, né? Esse fim de semana eu estava detido na leitura de um livro que trata dessa questão. É um livro do pastor Augustus Nicodemos. É um livro que eu recomendo a você. É esse livro aqui, ó. É um livrinho fácil de ler, você está vendo? A supremacia e a suficiência de Cristo, a mensagem de Colossenses para a igreja de hoje. Eu recomendo a leitura desse livro para que você possa entender as razões pelas quais Paulo escreveu a carta à igreja dos Colossenses, tá? Então, o que a gente poderia observar ali, né, esse panorama ali de Colossos, era caracterizado, olha só, por um fundo religio histórico, advindo de um judaísmo gnosticizado, em que ideias judaicas e irano-persas, bem como a astrologia caldeia, talvez foram intimamente entrelaçadas e ligadas com o cristianismo. Isso aqui consta no Dicionário Internacional do Novo Testamento, página 2178. Então havia ali um sincretismo religioso, tendo como pano de fundo, como base, todo o arcabouço legal mosaico. Ou seja, esses judeus que estavam atormentando a vida dos cristãos em Colossos, eles chegaram com essa ideia dessa religião multifacetada, mística, com elementos do gnosticismo, de ascetismo, de culto aos anjos, né? De observar algumas leis da astrologia, como se astros, estrelas e planetas pudessem, de algum modo, determinar o curso do nosso destino aqui na Terra. É por isso que Paulo vai dizer o que ele diz aqui, em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Veja só o que Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha, vocês não receberam Cristo Jesus observando elementos da astrologia caldeia, elementos do gnosticismo, né? Porque o gnosticismo propugnava o seguinte: olha, você quer ser salvo, você tem que participar de um conhecimento secreto que só é franqueado a alguns iniciados, né? A alguns privilegiados. Né? Existia isso dentro do gnosticismo. O conhecimento, a ciência, uma ciência misteriosa, oculta, que alguns privilegiados deveriam assimilar para poder serem salvos, né? Então Paulo, ele tira isso da ideia dos Colossenses. Olha, assim como vocês receberam Jesus, andem nele. E vocês não receberam Cristo Jesus observando isso que esses judeus estão tentando fazer vocês observarem agora. Verso 7. Estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Né? Enraizados, edificados em Jesus, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Olha o verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Essa tradição dos homens aqui nos remete para a lei de Moisés. Homens, evidentemente, povo judeu, né? Aquela tradição forte, né? dos judeus, né? Conforme os rudimentos do mundo. Essa frase aqui, conforme os rudimentos do mundo, é uma frase-chave para que a gente entenda o que estava envolvido nessa questão dos colossenses ali. Conforme os rudimentos do mundo. Em grego, isso está do seguinte modo: kata, ta, stoikeia, toi, kosmoi. Conforme os rudimentos do mundo. Essa frase tem a ver com o quê? Com a ideia de que planetas, estrelas, astros, anjos, né, seres espirituais, conhecimento oculto, conhecimento misterioso, tudo isso tem a sua importância para que nós possamos determinar o nosso destino. E não apenas a fé em Jesus Cristo.
Em outras palavras, era isso que aqueles judeus estavam propondo para os colossenses. Então, Paulo aqui, no português, está conforme os rudimentos do mundo. Esses rudimentos do mundo, então, tem a ver com essa ideia, né? De um culto místico, de culto aos anjos, a importância de astros, estrelas e planetas supostamente determinando o seu destino. Tudo isso está incluso aqui dentro desse pano de fundo que Paulo retrata aqui como conforme os rudimentos do mundo, né? E não segundo Cristo. Vejam que Cristo está longe dessa história. Cristo não fazia parte dessa história aqui. Chegam os judeus propondo uma série de observâncias, uma série de normas, uma série de ordenanças para o povo colossense, e Cristo fica à parte, né? Verso 9. Porque nele, olha só, nele quem? Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo tem que dizer isso aqui? Porque havia a ideia trazida por esses judeus, né, místicos, gnósticos e ascetas, de que tudo que era material era ruim. Era o chamado dualismo neoplatônico, né? A matéria é ruim, o espiritual, o abstrato é que é o bom, é que é o santo, é que é o puro, né? Então, por isso Paulo tem que tratar da questão do corpo de Cristo, né? Cristo foi puro, santo, corporalmente puro e santo, corporalmente divino, toda a plenitude da divindade habitava nele. Olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude é outra palavra, com a qual, outro termo, outra expressão, com a qual esses religiosos, né, tratavam. Plenitude tinha um sentido de pleroma, né, aquilo que estava entre o céu e a terra e que acabava determinando o destino dos homens, astros, planetas, anjos, seres espirituais, enfim, tudo isso. Verso 10, também nele, em Cristo, né, vocês receberam uma plenitude. Vejam, é em Cristo que nós também recebemos a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Veja, Paulo trata de colocar Jesus como cabeça de todo principado e potestade. Por quê? Porque esses judeus que agora estavam atormentando a vida dos colossenses, né, vieram com essa ideia também. Olha, vocês têm que prestar culto, uma adoração aos anjos. Vocês têm que observar agora a existência de seres espirituais, né, de astros, de planetas e de estrelas, né, porque isso acaba determinando o seu destino. Vocês têm que observarem algumas regras, algumas normas e ordenanças para que vocês possam se adequar a essa cosmovisão cósmica, espiritualizada, né? Por isso é que Paulo diz o que ele diz. Olha, Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. E nele vocês já alcançaram a plenitude. Por isso que Paulo está dizendo isso. Verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo cita a questão da circuncisão aqui, mas ela não foi uma questão tão proeminente aqui nessa circunstância, não é? Mas ele cita, olha, essa circuncisão, né, pela qual devem passar todos os judeus, né, vocês agora não precisam mais se submeter a ela. A circuncisão que vale é o despojamento da carne, dessa natureza carnal, né, produzida pelo Espírito Santo em nós, quando nós nos convertemos, quando nós nos batizamos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, né? É essa a circuncisão do coração, a circuncisão espiritual que vale, e não o corte do prepúcio ali, carnal, né? Como se isso fosse alguma coisa importante para Deus, ou seja, mais uma condição sine qua non haveria salvação. Então Paulo tem que tratar disso. Aí ele continua, verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Veja o que Paulo diz aqui, que é interessante. Quando eles estavam na incircuncisão, né, da carne, estavam mortos nos seus delitos e pecados, Deus em Cristo lhes concedeu vida. Foi Deus em Cristo que lhes concedeu vida. Eles não precisaram, para receberem vida de Deus, desse Deus maravilhoso através de Cristo, eles não precisaram se submeter a essas normas, a essas ordenanças, né, a esse sincretismo religioso,
preconizado através de uma série de ordenanças envolvendo aí seres espirituais, planetas, astros, estrelas, né? Elementos do gnosticismo. Não precisavam se isolar do mundo como muitos se isolam nos mosteiros, né? Como se isso fosse resolver a sua vida, como se isso fosse fazer com que todas as fragilidades e fraquezas da carne pudessem ser vencidas através disso, né? Nada disso. Então, Paulo deixa isso bem claro. O verso 14 diz assim, acerca de Deus, né? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Como é que Deus, então, perdoou os pecados desse povo? Cancelando o escrito de dívida, que constava de ordenanças, cravando esse escrito de dívidas na cruz. 613 mandamentos. Era isso o total de ordenanças, normas e regras que o povo judeu era obrigado a observar de forma perfeita, de modo perfeito. Pedro, lá em Atos capítulo 15, já deixou claro o seguinte, olha, nem nós, nem ninguém, nunca conseguimos alcançar esse ideal, né? De observar de modo perfeito e íntegro todo esse arcabouço legal mosaico. Então, esse arcabouço legal mosaico foi todo ele cravado na cruz. Todo ele cravado na cruz. Foi desse modo que Deus, em Cristo, perdoou os nossos pecados. Daqui a pouco eu quero fazer uma observação em relação a essa questão das ordenanças cravadas na cruz, tá? Esse escrito de dívidas. Por que um escrito de dívidas? Porque você estava em falta com esse escrito de dívidas. Porque você pecou contra esse escrito de dívidas. Você transgrediu esse escrito, essas ordenanças. E agora essas ordenanças se transformaram em escrito de dívida. Era uma espécie de nota promissória que você teria que pagar e você não tinha como pagar. Teria como pagar morrendo. Mas não vivendo. Não tinha como pagar vivendo. Pagar e continuar vivendo. Não. Por isso é que Jesus, para perdoar esse escrito, nos perdoar de todos os pecados que nos eram cobrados por esse escrito de dívida, ele teve que morrer na cruz, assumindo esses mesmos pecados. Foi dessa forma que Cristo perdoou todos os nossos pecados. E cancelou esse escrito de dívida que era contra nós. Essas notas promissórias que nós deveríamos pagar. Cristo cancelou isso e cravou isso na cruz. Certo? É isso que o texto de Colossenses 2,14 está dizendo, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Veja, vocês não precisam observar essas regras que esses judaizantes, sincréticos, gnósticos e ascetas estão tentando impor sobre vocês, não. Por que não? Porque na cruz, Cristo já expôs esses principados e potestades ao desprezo eterno. Né? Eles estão envergonhados por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Todos eles foram derrotados na cruz. É por isso que Paulo chama a atenção dos colossenses. Todos esses principados e potestades já foram derrotados na cruz. Verso 16. Depois de dizer isso, ele vai dizer, olha, portanto, isso aqui é o resumo da ópera, gente, isso aqui é importante. Portanto, que ninguém, veja bem, ninguém vos julgue, ou seja, não é só criticar, não, é condenar, tá? O sentido do julgue aqui. Ninguém vos julgue, crineto. Ninguém vos julgue, ou julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aí eu faço uma pergunta aqui. E se os colossenses desejassem comer animal estrangulado, comer sangue de uma carne sacrificada ao ídolo, o que vocês acham? Perderiam a salvação por conta disso? O que vocês acham? Não perderiam a salvação por conta disso. Estavam livres para fazerem isso? Segundo o Concílio de Jerusalém, não. Não é sabido se Paulo, em algum momento, através do próprio Epáfras, né, que constituiu aquela igreja através do seu ministério, igreja de Colossos, se em algum momento Epáfras transmitiu aquela decisão do Concílio de Jerusalém aos crentes em Colossenses. Não é sabido, isso não nos foi revelado. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é algo que nós já estamos tratando, inclusive com o exemplo do próprio Paulo. Paulo se submeteu em alguns momentos, em algumas circunstâncias, a algumas determinações judaicas. Em outro momento ele censurou o próprio Pedro, né,
por ser judeu viver como gentil e agora está querendo obrigar os gentios a viverem como judeus. Ou seja, uma questão hipócrita, de hipocrisia mesmo. A questão de Paulo era não, a questão de bom senso, de saber que estava lidando com gente mais frágil, emocional, espiritual, psicologicamente inferior a ele. Então, por isso ele assumiu algumas atitudes de submissão em relação a algumas normas judaicas. Mas não é porque ele era hipócrita, ou ele era duas caras, ou porque ele não respeitou as decisões do Concílio de Jerusalém. Não, por uma questão de bom senso. Eram coisas subjetivas. Portanto, eu vos digo, com toda a liberdade que a palavra de Deus me diz o seguinte, olha, ao mesmo tempo em que Paulo diz aqui, olha, ninguém condene vocês pelo fato de vocês não observarem algumas regras judaicas relacionadas a comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém tem o direito de condenar vocês. Ainda se eles comessem carne sacrificada ao ídolo, ainda que eles comessem sangue, ainda que eles comessem animal sufocado, sim. Ainda que eles fizessem uso dessas coisas. Porque isso não é questão de salvação. Isso não é questão de salvação. Quantos gentios serão salvos? Quantas pessoas serão salvas sem terem tido a oportunidade de observarem todas as coisas saudáveis que Deus prescreveu em sua palavra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento? Quantas? Nós temos um exemplo no próprio Novo Testamento acerca daquele ladrão que se converteu na cruz. Nunca praticou nada de bom, se praticou, ficou ali, né, escondido na sua biografia, que era anônima. Morreu como ladrão, dependurado numa cruz, mas se converteu no último instante ali. Deus foi gracioso para com ele, derramou graça sobre a vida dele. Deixa eu retificar aqui, ele não morreu como ladrão, ele morreu como crente, mas viveu a vida inteira como ladrão. Morreu como crente, verdadeiro em Cristo. Nós o veremos na eternidade, nós o veremos, será nosso irmão na eternidade. Estão entendendo? Só que ninguém tinha condição, veja, de julgar os crentes de Colossos por não se submeterem àquele conjunto de cerimônias que eram nitidamente, né, claramente ligadas, relativas à tradição dos judeus. Ninguém poderia condená-los por isso. Ninguém. E aí o próprio Paulo diz o seguinte no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Mais uma vez ele tem que falar, olha, tudo isso, né, se abster de determinadas comidas, de determinadas bebidas, estar livre para comer determinadas comidas e beber determinadas bebidas, observar dias de festas anuais, mensais e semanais, como era o caso dos sábados, né, sabatom, aqui é o termo, né, nada disso, né, nada disso, se você não observar nada disso, relacionado à comida, bebida, observar dia de festa, lua nova ou sábado, nada disso poderá te condenar. Por quê? Porque tudo isso era sombra, tudo isso apontava para algo, para uma realidade que haveria de vir e que se cumpriria no corpo de Cristo. Por que Paulo cita o corpo de novo? Porque havia aquela ideia do dualismo neoplatônico de que tudo que era corporal e material era ruim, né? E que somente o espiritual, o abstrato, né? Aquilo que era intangível é que era bom, né? Então Paulo quer desconstruir esse misticismo idiota, né? Que estavam tentando impor aos cristãos de Colossos. E aí Paulo vai mais longe dizendo o seguinte, verso 18. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Veja só como ele descreve essas pessoas. Mente carnal, culto de anjos, visões, suposta humildade, né? Suposta humildade. Esses queriam desqualificar os crentes em Colossos por quê? Por não observarem mais
a lei relacionada à comida e bebida, a lei dos judeus, e por não observarem dias de festa, lua nova e sábados. Os sábados eram festas semanais. Queriam condenar os crentes de Colossos por conta disso. A pretexto de falsa humildade, culto dos anjos, né? Superioridade moral, espiritual, algo nesse sentido. Cheio de visões. Olha, eu tive uma visão, irmão. Deus me deu uma visão que você deve continuar praticando, né, aquelas leis, aquele arcabouço judaico, e acrescentar a isso elementos do gnosticismo, acrescentar a isso elementos de uma religiosidade pagã, na qual estão ali prescritos algum tipo de adoração a seres de outros planetas, aos próprios astros, planetas, anjos, enfim, meu Deus do céu, que confusão! Que é isso? Verso 19. E não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Não se submetam a esses que tentam impor essas obrigações sem sentido a vocês. Essas pessoas não estão ligados à cabeça. Quem é a cabeça de tudo e de todos é Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Eles queriam impor essa religião, essa nova religião multifacetada, impregnada de judaísmo, de gnosticismo, de misticismo, de astrologia caldeia, enfim. Uma coisa de doido. Sem Cristo. Queriam que eles abandonassem Cristo. Olha, salvação não é tão fácil assim como o Paulo pregou para vocês, não. Não. Vocês têm que observar uma série de coisas. Inclusive, guardar aí a lei kosher do judaísmo. Vocês têm que observar essas leis. E tem que guardar os sábados. Anuais, mensais e semanais. Vocês têm que guardar, porque senão vocês não vão ser salvos, não. E tem que adorar anjos, né? Tem que evitar uma série de coisas. É isso aí. Salvação não é tão fácil assim, não. Tudo isso, meus irmãos, sem Cristo. Então, Paulo tem que advertir duramente, gravemente os colossenses.